Encontro de Gerações. Olá, tudo bem? Alexandre Daniel aqui no podcast Encontro de Gerações. Eu estou aqui num shopping de São Paulo e eu encontrei o meu amigo aqui, Rubens de Andrade. Como vai, Rubão? Tudo bem, Ale? Tranquilo, cara? E esse encontro de gerações é o seguinte, eu e o Rubão, nós temos uma diferença de quase 25 anos. Então, eu quero mais conhecer como que era da época do Rubão e o Rubão quer comparar as duas épocas, não é, Rubão? É isso aí. É só perguntar que eu sei tudo, cara. E hoje a gente vai falar de música. Todo mundo gosta de música. Eu aposto que você tem uma música favorita, não tem? Tenho músicas favoritas. E você que está escutando de qualquer lugar também tem músicas favoritas. Olha, a gente está no shopping, então se você escutar criança pulando, garfo, qualquer coisa, fica tranquilo que é um som bem ambiente, bem informal. Coloca nos comentários aí, eu quero saber qual é a tua música favorita. É isso aí, manda pra gente aqui. Então, Rubens, a minha geração já veio com um negócio chamado Spotify, MP3. É muito fácil escutar música, mas na sua geração já era bem mais complicado, era o LP. O LP significa Long Play. E tinha também o disco que chamava Compact Disc, era o disco compacto, era menorzinho. Então a pessoa comprava o long play, que era o bolachão, ou comprava o outro reduzido, que era só com algumas músicas. E eu conversando com a minha mãe, que tem quase a mesma tua idade, assim, são tudo velhos, ela lembra, ia na loja, sentia o disco, via a capa do álbum, ficava escutando horas e horas. A gente que não tem essa mania, como que era, Rubão? É verdade, você queria comprar um disco, você escutou lá no rádio, quero comprar esse disco com essa música. Você tinha que ir numa loja, a loja geralmente tinha um local reservado, com todo o equipamento de som reservado ali para você ouvir a música dentro de uma espécie de um mini estúdio ali, entendeu? Só para você ouvir o disco para saber se você quer comprar aquele disco ou não. Então você podia testar as músicas do disco, saber as músicas que tinha no disco e tudo mais. E tinha dois tipos de disco, o disco nacional e o disco importado. O disco importado custava uma nota, às vezes ele era igual ao nacional, era a mesma capa, tudo direitinho. Mas o importado, o disco você pegava, ele era totalmente diferente, ele era muito mais grosso, era mais pesado, a qualidade dele era muito melhor. O nacional geralmente ele já vinha meio torto, E me meio conta, empenado. também tinha aquela história do lado A e lado B. O lado A era as músicas melhores, mas o lado B sempre era aquelas músicas piores que ninguém queria escutar. E quando o lado B fazia sucesso, o que acontecia? Não era tanto assim. Eles escolhiam as músicas que iam no lado A, o lado B, mas o lado B tinha as músicas boas, legais também. Geralmente as músicas boas eles colocavam no meio do disco. As primeiras e as últimas não eram as mais conhecidas, mas no meio do disco, seja do lado A ou do lado B, tinha as melhores músicas, entendeu? E que engraçado, né? Pro LP cabia 8 músicas, né? 4 de um lado, 4 de outro, né? Não. Não? Eu não tinha isso, não. Eu tinha disco que tinha 20 músicas. Mas tinha um limite, tinha 12 né? de um lado e 8 do outro. Mas tinha um limite. Tinha limite. Hoje em dia, Rubão, não tem esse limite. Você tá lá no Spotify, no Deezer, em qualquer plataforma, você coloca a playlist com mais de 200, 500 músicas. O problema era escutar as músicas, cara, porque você tinha que ter aparelho para escutar. O disco, se ele tivesse muito empenado... O que é disco empenado? Ele era torto. Você olhava assim, ele estava todo torto, né? E se ele tivesse muito torto, ele jogava a agulha para cima e ele ficava pulando, né? Ele pulava. Então, os toca-discos melhores, ele tinha um contrapeso para você acertar o peso da agulha, tudo certinho. A agulha tinha a ponta diamantada, que era para durar mais. Tinha os macetes, cara. Só que um toca-disco bom desse custava muito caro. Então você comprava os mais populares. Por exemplo, meu pai comprou um toca-discos que era usado. A caixa acústica era um som muito ruim. Naquela época nem tinha Twitter ainda. A caixa era o alto-falante mesmo. Então o som era péssimo.
é o que a gente tinha. Twitter é outra coisa. Foi uma evolução das caixas acústicas para tá. separar o som. Depois apareceram os alto-falantes triaxiais, quadriaxiais, que já não precisava de Twitter. O próprio alto-falante já tinha essas funções, né, de Twitter e tudo mais. Não é Twitter de 140 caracteres, gente, do Elon Musk. É o Twitter de alto-falante. É do alto-falante, exatamente. E quando eu riscava o disco, eu ficava puto, não é? Rapaz, quando riscava o disco... Você emprestava pra alguém, ou tua irmã pegava e riscava aquele disco. Aí ele ficava... Quando ele começava a estalar muito, você já viu que o disco tá tudo meio riscadinho. Ele ficava estalando, né? Tá escutando a música e tem uns estalos no meio. Só que quando ele riscava mesmo, a música ficava repetindo. O cara ficava cantando, por exemplo... sentimental, eu sou. E não tinha jeito. Eu tinha um disco em casa que eu gostava muito, que era do Jorge Benjora. Meu pai ganhou aquele disco, eu tenho certeza que aquele disco era importado. Ele era muito pesado. E tinha algumas músicas, tipo País Tropical e tudo mais, né? Eram excelentes, a qualidade, se escutava, a qualidade do som era muito boa. E o disco riscou. E aí, num pedaço lá, o que eu fiz? Eu peguei, forcei fazer um sulco no disco na hora que ele estava rodando, para ele não pular ali, e ele fez um sulco novo. E aí ele começou a passar batido ali, eu recuperei o disco, não sei como, cara. Você fez uma pseudo-linha que ele não ficava travando, né? Exatamente, isso legal. mesmo. Você sabia que hoje em dia a gente vai lá no YouTube, a gente vai no Spotify e a gente pode escutar qualquer música. Então se você quiser escutar País Tropical, você pesquisa, tá lá, País Tropical. Antigamente não, né? Antigamente ou você comprava o disco ou você ficava na rádio escutando o disco. E quando o locutor falava no meio da música, vocês queriam morrer, né? Nossa, cara, quando surgiram os gravadores portáteis, o que a gente fazia? Tocava música na rádio, a gente ficava com o microfone na frente do alto-falante. Pra esperar a música. Pra esperar a música. Quando ela começava, você apertava duas teclas, play e rec. O rec é o de record. Apertava as duas teclas do seu gravador e começava a gravar. E aí, às vezes, estava terminando a música, o locutor, e aí você acabou de ouvir tal música, meu Deus do céu, matou a música. Aí você tinha que pegar a fita e gravar de novo, porque era na fita cassete, né? E a fita cassete também tem história, a fita cassete, mas quando ele falava e acabava com a sua gravação, até ele tocar a música de novo, você pode crer que ia demorar umas 3 horas para voltar aquela música de novo. Então você tem que ficar, ele tinha que esperar ele anunciar a música, quando ele anunciava a música, você voltava para gravar. A fita cassete apareceu que ano, lembra ou não? Porque Olha, o long play já tinha quando foi nos anos 70 que eu tive contato. Até então meu pai tinha um toca-fita no carro, mas era uma fita diferente, não era cassete, era cartucho. Era uma fita que, se não me engano, ela era sem fim. Você ficava escutando, chegava no final, ela já começava de novo a tocar a música, era uma fita sem fim. Rebobinava sem querer, assim. Tipo, rebobinava, não sei, mas era um trambolho a fita, chamava cartucho. Aí apareceu a fita cassete é uma evolução dessa fita cartucho. A fita cassete tinha lado A e lado B. Então quando você escutava um lado, terminava, você abria o compartimento, virava a fita do outro lado e tocava de novo. E tinha uns macetes, tipo, toda vez que você ia gravar alguma coisa, você tinha que limpar os cabeçotes do gravador, porque eles ficavam sujos, porque as fitas elas eram de ferro, era fita cromo, era fita níquel. Tipo, níquel era caríssima a fita, mas a qualidade era nota 10, mas sujava muito o cabeçote. Então você tem que pegar o cotonete, limpar, colocar no álcool, o isopropílico, limpar os roletezinhos e a cabeça de leitura, porque senão a gravação ela não ficava boa, entendeu? Ela ficava meio xoxa, ficava meio abafada. Então você tem que sempre limpar na hora que você fosse gravar ou que você fosse ouvir alguma música. Quando começaram a aparecer os aparelhos 3 em 1, que era nossa, o toca-disco, o gravador e mais o rádio, mas beleza, porque você não precisava ter um gravador à parte para ficar gravando, você gravava direto do rádio, não precisava ter um microfone gravando no alto-falante, o receptor de rádio já gravava direto. Ou você transformava o LP, pegava o LP em fita para escutar no carro, né? Exatamente, aí você podia gravar na fita e fazer a gravação na fita também. Você se lembra quando lançava em LP e também em fita, né? Tinha uma versão que lançava, em cassete, né? Cassete. LP e cassete. Procure as lojas, né? Já nas melhores lojas. Sempre lançava LP, lançava fita cassete também. Para ter as duas opções. E o CD, você lembra da chegada do CD? Lembro, cara. Como que foi?
Foi um negócio muito legal. Todo mundo, nossa, que qualidade, que não sei o quê. E meu pai tinha comprado até um aparelho que ele trouxe de Manaus. Caramba, inédito. E ninguém tinha Que ainda o ano? CD. Lembra? Nossa, foi 88, 87, alguma coisa assim. Você entrava numa loja para comprar LP, tinha LP. E eles começaram a vender as primeiras unidades de CD. Mas as músicas que se vendia eram daquelas músicas tipo Baile da Saudade, sabe? Era um negócio muito louco, meu. E as músicas, não tinha música, as músicas que tocavam na rádio ainda não estavam à venda em CD. Demorou um certo tempo, se você quiser, você podia até comprar, mas o CD importado e custava muito caro. Mas muito caro mesmo. Assim, para quem estava acostumado a escutar LP, aqui foi uma evolução, porque você podia escutar no carro, que apareceram os aparelhos para carro, o Discman para você colocar na cintura e sair ouvindo. Mas ninguém levava um monte de disco pro Discman, né? Não, antes do Discman tinha o Walkman, que era de fita. De fita, né? Que foi, nossa, Você quando teve? apareceu, tive o Walkman, a qualidade era tão maravilhosa, meu, do som, e tão limpa. A coisa mais linda era você ter um Walkman. Legal. Depois custava bem caro, que era da Sony. Depois apareceram similares e tudo mais, mas nenhum era igual ao da Sony. Depois apareceu o Discman, que era para colocar o CD. O ruim que tinha uma fita, assim, se você fazia uma viagem de 3 horas, você levava aquela fita, só tinha aquela fita para escutar, né? Não é igual hoje, assim, que você tem as músicas disponíveis e você baixava, né? Não, meu carro ele tinha um case com um monte de fitas gravadas. As músicas que eu gravei em várias fitas, e aí tinha o nome da fita, porque você escrevia o nome das músicas nas fitas, estava tudo separado em ordem alfabética, sabia, né? E tinha as fitas que eram da BASF, né? O que é? Eu não sei. A que é isso. BASF fazia muita fita cassete. Ah, fita cassete. E tinha da Scott. Eram as mais populares. A gente preferia da Scott, que ela era transparente, mais bonitinha. E às vezes eu fazia umas gambiarras, porque comprar fita, ter grana para comprar. Caro, né? Era caro. Aí comprar uma fita virgem não era assim, nossa, vou comprar uma fita. Você tem que juntar uma graninha para comprar. Pra gente que não trabalhava, né? Era muito pequeno. Então o que eu fazia? Eu pegava uma fita que estragou, por exemplo, a fita estragou. Eu abria a fita, porque ela tinha uns parafusinhos, abria a fita e ia fazer, pegava uma fita de 60, virava 120 minutos. Eu emendava numa outra fita. E eu emendava com durex transparente, uma fita adesiva transparente. Eu fazia a emenda e ficava perfeita. Então a gente conseguia fazer uma fita de 60 minutos virar uma fita de 120. E colocar mais música. E colocava muito Hoje é muito fácil. Nossa, hoje não tem... Não tem limite, Não você tem falou? limites. Não tem limite. Porque quando eu era até mais criança, tinha o MP3, né? E já tinha uma capacidade bem maior que uma fita que vocês tinham. Agora tem o Spotify, o Deezer, que você coloca, como eu falei, 40 horas de música e você fica escutando e não consegue escutar Nossa, tudo. mas é muito mais fácil hoje, cara. Nossa. Mas as pessoas, eu vejo outros podcasts, videocasts, eles falam que eles têm saudade daquele tempo do LP, porque as pessoas apreciavam mais a música. Pegava o LP, sentia o cheiro, tinha pôster. Você concorda com isso? Porque você pegava a primeira coisa, que enquanto você estava escutando a música, você ficava curtindo a capa do disco. Geralmente as capas de disco eram, assim, a gente olha hoje, eram verdadeiras obras de arte. Entendeu? Tinha coisas psicodélicas, então você ficava olhando lá, você ficava curtindo cada centímetro quadrado da capa do LP. E enquanto ia escutando a música, você sentia aquele cheiro do disco novo, do aparelho de som, e tudo tinha uma atmosfera diferente. Eu não sei se... Agora é mais rápido. É mais rápido. Lança a música, fica 15 dias, vem outra, né? Agora tá mais muito fácil. Comercial, ficou bem comercial o negócio, né? Mas você ficava curtindo, realmente você curtia desde a capa do disco até as músicas que você não escutava, que não eram as famosas, você ouvia e ouvia de novo para ver o que ela tinha de diferente. E assim, a gente sente muita diferença quando escuta o LP para uma música digitalizada. O LP, além de ter aqueles que eu falei para você, às vezes os estalinhos, a qualidade do som ela é bem diferente, né? Como eu falei, vocês não se preocupem com esses sons aqui que aparecem no ambiente, que a gente tá num negócio bem formal mesmo, para você se sentir no meio da conversa, para você viajar com a gente nessa conversa. Mas, ô Rubão, você tem LP ainda? Tem um aparelho ou não? Tenho. Eu também tenho. Eu tenho um aparelho lá de 7 em 1 com LP. Eu tenho alguns LPs. Quando apareceu o CD, eu tenho uma pancada de CD em casa, mas um monte mesmo.
LP eu tenho bem menos, né? Porque quando eu comecei a trabalhar já começou a aparecer os CDs, né? Então eu comprava CD. Mas se eu trabalhasse antes, estivesse trabalhando antes, eu ia comprar LP, eu teria muito mais. Recentemente eu comprei um aparelho para ouvir. Aqueles de 7 em 1 também, né? Eu tenho esse, que tem vitrola. Não, eu comprei só o toca-disco. Ah, só o toca-disco. E aí eu consigo colocar o fone de ouvido, ligar uma caixa acústica lá e escutar, entendeu? E você viaja quando se escuta? Ah, com certeza, cara. É uma viagem ao passado aqui, você volta de novo, assim. São lembranças ótimas que eu tenho. E não era tão comercial, então as músicas te remetem a vários lugares ao mesmo tempo que você esteve quando ouviu aquela música, ou em casa, ou numa festa de aniversário, num bailinho, que eu chamo de bailinho, que era baile de garagem, ou se não na escola mesmo, que eu estudava. Então, várias coisas assim, quando eu escuto hoje, me remetem àquela época, porque as músicas duravam, entre aspas, mais na rádio, entendeu? Uma música ficava na parada por muitas semanas, né? Sim. Hoje só fica um dia e olha lá. Vê pelos arranjos, que era um negócio super elaborado. Era como se pintasse um quadro. As músicas eram uma criação, uma pintura de quadro. Hoje não, parece que o negócio foi feito numa TikTok. máquina lá. Foi numa máquina que fez e em 15 minutos tem uma música pronta. Rubão, eu adorei esse papo mais sobre música, foi muito legal, mas acabou, né? Eu acho que acabou aqui, muito obrigado e a gente volta no próximo episódio, né? Eu tô louco pra saber qual é o próximo episódio. Ah, só semana que vem. Tchau, Rubão. E nós estamos juntos de novo? Nós estamos juntos, nós vamos se reunir em outro café pra gente conversar em qualquer lugar da cidade pra gente falar sobre isso. Perfeito, tamo junto. Abração. Outro pra você ali, fica com Deus, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Encontro de gerações.